Fala, memes! Nessa aula, peço que você preste muita atenção, assim como você deve prestar em todas as aulas, mas essa de fato é uma das mais importantes de todo o curso. E nela eu vou falar um pouco mais sobre o halving do Bitcoin e a sua importância para todo o mercado de criptomoedas, né? O halving do Bitcoin, ele afeta obviamente diretamente somente o Bitcoin, mas indiretamente todo o mercado. Mostrarei a correlação tanto no ciclo de baixa quanto no ciclo de alta da principal criptomoeda do mundo. Começo trazendo essa importante tabela, no qual mostra os 3 halvings que já aconteceram no Bitcoin, começando em 2012, quando passou de 50 Bitcoins criados a cada 10 minutos para 25, né? Aqui no dia 28 de 11 de 2002, depois em 2016 de 25 para 12,5 e no quando passou, né, em 2020 para 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. E você pode ver, né, a quantidade de bitcoins criada em cada período. E lembrando também que vocês podem ver que pelas datas não são exatos 4 anos, mas sim a cada 200 mil blocos de bitcoins que são gerados que acontece o halving. Então, a cada esses 200 mil blocos que acontece de fato o halving. Então, a estimativa de 4 anos não é tão exata assim, mas você pode ver que 2012, 16 e 20, né? Não são 4 anos completos, né? Mas dá quase aí 48 meses. Então, vamos aqui ver o fato de 10 milhões de bitcoins, 10 milhões e meio de bitcoins foram criados desde o bloco Gênesis, que foi no dia 3 de janeiro de 2009, até o dia 28 do 11. E aqui mostrando a quantidade de bitcoins que foi gerado a cada período. No primeiro, antes de acontecer o primeiro halving, já a metade dos bitcoins em circulações já foram minerados. 10 milhões e meio de bitcoins foram criados aqui do dia 3 do 1, né, a partir do bloco Gênesis que o Satoshi minerou, até 28 do 11 de 2012. E após isso, quando foi feito o primeiro halving, a recompensa caindo pela metade, foram gerados 5.250 bitcoins e depois 2.625 bitcoins e até 2024, ali quase no final do primeiro semestre, serão gerados mais 1.312.000 bitcoins. E nessa segunda tabela podemos ver o preço um ano antes e um ano após cada halving do Bitcoin. No caso aqui, no dia 28 de 11 de 2011, o Bitcoin estava cotado a $2,54. E no caso, quando teve o halving em 2012, um ano após, teve uma valorização de 8.000%, ou seja, 80 vezes, chegando ao valor de $1.000. E logo após isso veio uma forte correção, né, após esse período do mercado de alta, o qual chegou a $269 um ano antes do halving de 2016, e um ano após o halving de 2016 ele estava no preço de $2.507. Lembrando que o topo naquele ciclo de 2017 foi de praticamente $20 mil. E em 2019, né, um ano antes, o valor de $7.325, e um ano após o halving em 2020, o Bitcoin estava custando $56 mil. Então você pode ver aqui a porcentagem, né, de valorização, tanto um ano antes do halving, né, até o valor. Então, até chegar o período do halving, teve um aumento de 385%, e após um ano, 8.069%, né, no primeiro halving. E aqui nessa data, antes do segundo halving, teve uma valorização de 142%, né, quando estava em torno de $600 no halving de 2016, e após um ano, uma valorização de quase 3 vezes, chegando a $2.506. E o que eu quero mostrar para vocês é um pouco sobre os balanços de Bitcoin na exchange e explicar para vocês a correlação com os períodos do halving. E vou explicar um pouco melhor aqui para vocês, junto com o balanço de Bitcoins nas exchanges, né, também nos períodos de anos de halving, pré-halving, pós-halving, e mostrar o porquê tem essas grandes valorizações, né? A partir do momento que acontece o halving, o que isso causa, né? Os mineradores, como vão ter a metade da recompensa
dos bitcoins, eles simplesmente começam a segurar, né, o Bitcoin. E não só isso que é o fator principal. O fator principal é o psicológico dos investidores, que sabem que o Bitcoin se torna um ativo escasso, mais escasso, né, de um dia para o outro. Ele vai ter uma inflação diminuída pela metade, causando um forte saque dentro das corretoras. É claro que isso também vai determinar também um fator macroeconômico, que está acontecendo no ciclo econômico do mundo no presente momento, né? Assim como em 2020, como teve o Covid, o Bitcoin, se não fosse esse evento de alta imprevisibilidade, o Bitcoin com certeza não chegaria aos valores de 4 mil, 3.900 dólares que chegou em março. Então, lembrando que esse é um evento que causa, de certa forma, um choque no preço, mas o mais importante, sempre em renda variável, são os fatores macroeconômicos, como está a economia do mundo, né, principalmente dos Estados Unidos, que dita o ritmo do mundo. E você pode ver aqui que nos presentes momentos pós-halving, vamos colocar aqui, começando em 2020, em verde seriam os depósitos, né, de balanço de Bitcoin nas corretoras, e em vermelho seriam os saques, né? Então, quando uma pessoa tira o Bitcoin da corretora é porque ela quer carregar por um longo período, ela não está com intenção de vender em um curto prazo. Então, você pode ver que durante aqui o início da pandemia, ocorreram muitos e muitos depósitos, quando teve uma forte queda de preço aqui, né? Você pode ver no gráfico de 2020, e em seguida, como já estava bem próximo do halving, começou a ocorrer muitos e muitos saques. E aqui por volta de final de agosto, setembro, ocorreram novamente alguns depósitos que causou uma pequena queda no preço, né, do Bitcoin, mas logamente, quando teve o halving, né, em outubro começou aquela alta enfurecida, onde o Bitcoin fazia ali semanas e semanas, se eu não me engano foram 8 semanas de alta de outubro até o final de novembro, ocorrendo bastante saque devido ao fato do Bitcoin ter um choque, né, onde foi cortado pela metade a mineração, causando assim novamente um ciclo de alta muito forte. Aumentando aqui o zoom para ficar mais claro para vocês, então o que acontece, né, quando ocorre esse halving? Os mineradores eles continuam tendo o mesmo custo para poder minerar o Bitcoin, mas a partir do momento que é cortado pela metade o pagamento, eles precisam ter uma valorização do Bitcoin para conseguir manter, né, ter uma lucratividade, para conseguir manter as operações funcionando. Então, não somente eles, mas assim como todo o mercado, ciente disso, começa a comprar Bitcoin e fazer mais saques, né, tirar da corretora, porque, de certa forma, deixando as suas criptomoedas na corretora, o seu dinheiro corre um certo perigo em caso de uma possível insolvência. Mas é claro que não é somente esse fator que causa, né, a alta do Bitcoin. O Bitcoin já teve mais de 90% de todos os Bitcoins minerados. Você pode ver aqui a linha em azul seria a inflação monetária e essa linha aqui meio que em laranja seria a inflação do Bitcoin. Então, nos primeiros anos já ocorreram mais da metade da mineração do Bitcoin, sendo que em apenas 3 halvings já foram mais de 90%. E até o final da década, mais de 99% dos bitcoins serão minerados. E o que isso causa, né, no mercado? É claro que todo dia vão ter novos bitcoins sendo jogados no mercado, então precisa ter uma forte injeção de dinheiro para não ter uma queda, né, se os mineradores, no caso, venderem. É claro que os mineradores, evitando de vender durante um período, com grandes valorizações, né, com uma forte valorização do Bitcoin, eles vendem consideravelmente. Vou mostrar para vocês aqui através desse gráfico, onde quando começou o rally no final de 2020, mesmo ali, é claro, eles começaram a segurar após o halving, mas você pode ver que houve um grande despejo já no mês de dezembro para janeiro, onde cerca aí de quase 100 mil bitcoins, né, foram vendidos, sendo que, ou seja, se não tivesse adoção, né, mais pessoas investindo, não teria uma forte valorização. E agora é onde que eu quero chegar no assunto mais importante dessa aula. Vamos mostrar a curva de adoção da tecnologia. E o que eu quero dizer com isso, né?
o Bitcoin ainda é um ativo que menos de 10% do mundo investe nesse ativo. Ou seja, atualmente, umas últimas pesquisas davam em cerca de 300 milhões de pessoas no mundo já investiram em Bitcoin, sendo que em mercados de baixa, muita gente sai do mercado, diminui o número de carteiras em ativo, né? Ou seja, algumas pessoas criam no momento de euforia, quando muitos blogueiros passam reportagens na TV, começam a falar bastante, então a pessoa compra o topo e aquele investidor que soube comprar no mercado de baixa, carregar durante um longo período, vai e realiza e vende na cabeça dessa pessoa. Eu quero mostrar aqui para vocês essa curva de adoção de tecnologia, onde 2,5%, né, que são os inovadores, aqueles que acreditam numa potencial tecnologia, quando é um assunto desconhecido, quase ninguém entende e sabe desse assunto. E aqui estamos nesse momento, no início da década dos anos 2020, né? Aqui apenas 13,5% que são os early adopters, né? Que são, ou seja, os primeiros a adotarem a tecnologia, no qual ainda existem poucos lugares comparado ao número de lojas que aceita Bitcoin como pagamento, pouquíssimos países que oficializaram a moeda como uma moeda oficial, e o mercado verá uma grande injeção de dinheiro quando aqui os pragmáticos e os conservadores entrarem, né? Que são a maioria inicial e depois os últimos, né? Os últimos a entrarem. E depois tem os céticos, que é aqueles que sempre vão falar que Bitcoin não tem laço e tudo mais. Mas, igual eu sempre falo, o dinheiro dos boomers, né, a geração mais antiga, vai escorrer para gerações novas que têm uma facilidade maior com tecnologia. Então, essa curva aumentando comparado com o gráfico de inflação do Bitcoin, que vem diminuindo consideravelmente, e a base monetária, que com o passar dos anos, assim como já mostrei no modo de economia, a tendência é cada vez aumentar, o dinheiro desvalorizar, inflação ocorrer. O que isso causa, né? Um choque em novos bitcoins, uma adoção maior em fortes valorizações. Então é claro que o evento do halving, ele, né, na minha opinião, é muito psicológico também, porque os mineradores sabem que cortando a metade das recompensas, eles seguram ali durante um certo período, mas tendo também grandes valorizações, eles vão lá e vendem. Mas isso faz com que novas pessoas entram no mercado, causando assim, né, uma divulgação em massa. E o Bitcoin foi o ativo que mais deu retorno na década passada. Nessa década, com certeza não vai valorizar mais 100, mais 1000 vezes. Até para ele poder chegar a uma valorização de 1000 vezes, teria que ter, digamos, todo o valor em dinheiro do mundo. Então isso não vai acontecer, mas ainda é um ativo que tem uma forte tendência à valorização, né? Juntando aqui essa curva de adoção da tecnologia, mais a sua diminuição na sua inflação, mais o aumento da base monetária, teremos um ativo que ainda, na minha opinião, até o final dessa década, eu colocaria o preço aí entre 500 a 1 milhão de dólares por unidade de Bitcoin. E antes de finalizarmos essa aula, né, quero apenas dar um extra para vocês, o que normalmente acontece em ciclos de alta. Vamos começar aqui em 2016, quando ainda o Bitcoin era quase que a única criptomoeda no mercado. Existiam algumas outras criptos, mas a maioria, assim como hoje, é lixo. Eles tinham aqui uma dominância de mercado, né? O que seria isso? Ou seja, todo o dinheiro de criptomoeda, aqui o Bitcoin, no início de 2017, era 95% desse mercado era do Bitcoin. E começou a ter uma forte queda na dominância, ou seja, o dinheiro escorreu para outras criptomoedas porque começou a aparecer projetos interessantes, né? Na minha opinião, o Bitcoin ele não é ainda uma reserva, né? Igual muitos falam que vai ser uma reserva digital, ainda está longe disso, mas na minha opinião a tendência é futuramente isso acontecer. Então você pode ver que teve uma forte queda, quando novamente acabou ele tendo aquela forte valorização no final de 2017, ganhou um pouco de dominância, mas quando teve ali o boom das ICO, onde criptomoedas, né, altcoins, valorizavam 10, 20, 50 vezes em semanas ou meses, teve novamente uma forte queda. Quando chegou o bear market, o que aconteceu? Muita gente foi para o Bitcoin a mais segura, voltou a valorizar aqui em 2018 e chegou a oscilar durante 50%, 60%. E novamente aqui você pode ver
né, que no final de 2019 ele oscilou de 70, chegou a 59. Quando começou o mercado de alta, o que aconteceu? Pós-halving, novamente uma forte valorização, e chegando aqui em 2021, início de 2021, a 72%, ele novamente caiu quando veio o alt-season. Então, o que esse gráfico também, de certa forma, nos mostra, né? O início de um ciclo de alta, normalmente, a primeira criptomoeda a valorizar é o Bitcoin. É claro que aconteceu no passado, não quer dizer que será um reflexo do futuro, mas é como eu falo, na minha opinião, todo mundo, por mais que queira tentar investir só em altcoins para conseguir valorizações maiores, é muito arriscado, na minha opinião. Antes até dessas altcoins valorizarem, o primeiro que vai puxar o mercado é o Bitcoin. E o que acontece, né? O Bitcoin tendo grandes valorizações, muita gente realiza lucro e investe em altcoins quando temos, de certa forma, alt-seasons, que você pega criptomoeda que valoriza 5, 10 vezes em uma semana, 20, 50 vezes, mas antes disso, sempre tente procurar ter a principal criptomoeda do mercado. Eu espero que tenha ficado claro essa aula do halving do Bitcoin, a sua correlação com o mercado de alta, o ciclo de alta. É claro que aconteceu no passado, não quer dizer que vai acontecer novamente no futuro. Mas como, na minha opinião, em 2024 ocorrerá um novo halving do Bitcoin e o Banco Central Americano deve reduzir as suas taxas de juros ou no final de 2023 ou no início de 2024, vai coincidir com o halving do Bitcoin, causando assim um novo ciclo de alta, possivelmente em 2024 e 2025. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pode deixar qualquer dúvida nos comentários, ou caso você esteja assistindo essa aula depois de 2024, depois do halving, fica o alerta aqui para você. Se você estiver entrando no mercado de alta, igual eu falo, né? Mais pessoas vão se interessar sim no mercado de alta, mas ocorrerá novos halvings em 2028, em 2032, e espero que você tenha entendido. Vejo vocês na próxima aula.